Que loucura! Que loucura, que loucura! Muito boa noite, meu povo. Estávamos aqui procrastinando para começar esse episódio de hoje. Estou com uma convidada muito especial aqui, Mayra Barbosa. Certo? Certo, obrigada, Pedro, pelo convite. Muito obrigado por ter topado esse convite aqui de uma pessoa muito séria, doutora, é uma doutora? Que estudou neurociência e vai trazer pra gente aqui o quê? De dois lados. Ou você que está assistindo acredita que você pode fazer mais e acha que tem alguma coisa no meio do caminho bagunçando, ou você realmente tem certeza que você procrastina e você não consegue fazer as coisas acontecerem. Então, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Vou tentar fazer o máximo de download dessa cabeça brilhante aqui para trazer para vocês informações. E é o seguinte, meu povo, podem ir perguntando aqui nos comentários que eu vou fazer a pergunta ao vivo para ela. Nós tivemos uns contratempos no começo aqui, talvez por chuva, talvez pelas energias aqui que vieram do Japão, do Canadá, que ela estudou fora. Então nós estamos aqui começando agora. Muito obrigado por você que está assistindo. E vamos lá. Mayra, tudo certo com você? Tudo ótimo. Ótimo. Excelente noite de chuva, né? Excelente noite de chuva e tá frio. Olha a roupa que ela frio. tá. Ela que morou no Canadá. Pois é, isso aqui é pra menos 40. Menos 40. Espero que a gente não precise ter tanta roupa assim como você hoje. Nos próximos dias, que já tá bom pra mim de frio, né? Tá ótimo, que vem o sol. Né? Já fugi do frio, já. Já fugi do frio. Mayra, eu admiro muito o teu trabalho. Você já participou de alguns eventos nossos aqui. E eu acompanho os teus vídeos. E aí, essa vez, eu falei, cara, eu vou trazer ela de algum jeito. Porque eu já tentei algumas vezes, né? E não tinha dado certo. Então, não sei se era pra procrastinar ou não, mas chegou o momento desta mulher aqui com um tema que eu acredito que é muito potencial para todos os empresários. Que é como que performa mais. Porque na vida, quando a gente nasce, ninguém fala como que é, como que não é, onde você vai, para o caminho que você leva e como que você pode potencializar isso. Para a gente chegar na procrastinação, para a gente chegar nesse caminho todo como a visão que você tem quando você atende as pessoas hoje, eu quero entender como que você chegou até aqui, para as pessoas ouvirem, porque tem muita gente na internet que fala sobre coisas, certo? Perfeito. E normalmente eu faço essa pergunta lá na frente, para a pessoa falar como foi a história dela. No seu caso, eu quero trazer logo no começo, porque eu acredito que a pessoa que está assistindo, é importante que ela saiba a fonte que é. Não é uma pessoa qualquer que eu encontrei por aí, que leu um livro só e que está falando... Como vencer a procrastinação, Como vencer a procrastinação. Não, eu quero que você conte como que você chegou no teu método que você tem hoje para ajudar pessoas a saírem da procrastinação e executarem mais, terem mais produtividade. Perfeito. Então, a minha formação base é fisioterapia, né? Então, já começou aí a jornada, porque eu queria auxiliar as pessoas, e aqui o nosso sistema ele focava muito mais na doença do que no indivíduo. E aí eu fui para a China, me formar em medicina chinesa, morei 3 anos na China, e lá foi fantástico, porque o chinês ele tem muito isso, de ser produtivo, buscar o equilíbrio na vida, e principalmente resultado. Hoje a China é uma grande potência. Depois eu fui para o Japão, fiquei morando 5 anos lá. Mergulhei com o Jaspion, não sei se você é da época do Jaspion. Jaspion, da série? Da série, ele aposentou agora. Mergulhei com o Jaspion, é isso mesmo que eu entendi? Nossa, ele aposentou, tem um barco, e aí eu fiz mergulho com coisas do Japão. E lá no Japão eles têm essa questão de... Peraí que eu preciso tirar essa cena do meu... Vai, acredita, tá? Excelente, né? Excelente. Nem eu acreditei. E o Japão, eles têm uma coisa muito séria, que é você estar coerente com a tua vida, com a sua jornada. Eu tinha clínica aqui no Brasil, queria estudar administração, fui fazer meu MBA lá. Estudando o MBA, comecei a estudar sobre o Ikigai e enveredar sobre essa questão do comportamento, né? O quão compromissado você tem que estar com a sua história, participar, impactar o mundo e absorver o impacto do mundo na sua vida, né? Fazer essa dinâmica inter. E aí achei fantástico. Olhando isso de uma visão de corpo, né?
De corpo, de mente, de vida. De corpo, de mente, de vida. No sentido não de motivação das coisas que a gente tem sobre motivação na vida. Mas Não, é sim muito uma questão mais. fisiológica e mental também. Os dois. Uhum. Porque assim, eu preciso ter a minha postura em relação à minha vida, em relação ao que eu vou entregar para o mundo. Preciso absorver o que o mundo me entrega, integrar isso dentro de mim. Isso vai virar uma memória. Então, até mesmo a questão da procrastinação, existe toda uma formação biológica e o medo de encarar esse resultado no mundo. O que o mundo espera de mim, que eu não consigo entregar, que aí eu me recolho. E aí é sempre essa dança entre eu e o mundo, que o japonês faz, e aí, através do kakuni, né, que é uma coisa assim de você manter as coisas certas, coerentes e constantes, que você vai construindo esse hábito. Porque tem muita coisa que envolve. E aí eu fui para o Canadá fazer o mestrado na pandemia. A gente vai fazer várias perguntas, porque enquanto ela está explicando a história, já vai surgindo mais perguntas aqui. Então fica com a gente aqui, porque à medida que você vai falando, vai trazendo assim, cara, isso aqui, mas vai lá, continua na tua história. Não, e é fantástico, porque assim, o japonês, ele se doutrina a buscar o melhor todos os dias, a viver essa potencialidade dele, né? Uhum. Esse Kaizen, que é a melhoria contínua, que aí é uma das grandes fórmulas, né, para poder vencer a procrastinação e que é inclusive implementado nas empresas, né? Aqui em São José a gente tem várias metodologias Kaizen. Então é muito interessante isso. E aí eu fui para o Canadá, fiz Cognitive Science, que é a parte de neurociência que eu desenvolvo, né? Para Uhum. aplicar isso de forma clínica, em treinamentos. E hoje eu estou com um aplicativo do Ikigai, que aí eu trabalho esse diagnóstico, estou com uma startup, tenho a clínica, estamos aqui, então assim, é muito dinâmico. E isso é o que faz o movimento, né? Ichigo Ichie, o momento é uma vida. Um momento, uma vida? Ichigo Ichie, é uma frase linda japonesa. Mas tá bom, vai. O que que é um momento, uma vida? É tudo que está acontecendo aqui e agora. Valioso. Só vale isso, é isso? É isso. A todos que estão aqui, que estão com a gente, que tomaram a decisão de estar aqui. Então, é as decisões que trazem a gente para construir um momento, uma vida. Ah, entendi. E essas decisões vão acontecendo sempre. Você precisa ter essa decisão porque não é só de momento que a gente vive, são vários momentos decidindo. Exato. Tá. Uma coisa que eu perguntei pra ela e o que eu tenho certeza que você vai gostar, a procrastinação, ela existe ao seu favor. Então, assim, ó, tem um abracinho aqui do nosso lado e eu também procrastino. Eu acredito que assim, eu vou perguntar pra ela se ela procrastina também, mas a gente entende que a procrastinação é um problema, mas na verdade é uma coisa que está ao seu lado e você precisa fazer uns pequenos ajustes aí para ele funcionar mais ao seu favor do que contra. É esse caminho que a gente vai chegar. Isso. Então, meu povo, fique feliz nesse momento para você estar assistindo esse episódio, porque quando eu leio procrastinação em uma parede, já vem assim uma bandeira vermelha, uma coisa muito assim chamativa do lado ruim, mas na verdade é um gatilho talvez como que pode te fazer bem dependendo da forma que você usa. Exato, porque se você está procrastinando, você está deixando de fazer algo que é importante. Agora, por quê? Ou você está se preservando, ou você está com medo de lidar com o resultado. Então, é sempre. Isso daí é neurofuncional. Seu cérebro já tem um mapa do que você precisa fazer, você sabe que precisa fazer. Por Uhum. que você deixa até o último minuto? Porque você tem medo do resultado. Porque você tem medo de dar errado. Então, essas forças psíquicas, cognitivas e fisiológicas, porque tem gente que trava. Nossa, comecei a fazer, precisei ir no banheiro. Comecei a fazer, deu sono. Comecei a fazer, travei a lombar. Tá. Então, o corpo, ele vai dando os sinais que você fala: "Nossa, mas por quê? Eu sei que preciso fazer, deu sede". Então, é uma armadilha mental, é tão louco, e todo mundo procrastina. Mas dentro do Japão que a gente aprende a viver a experiência. Olhar para a procrastinação, por que que eu estou procrastinando? Assim, olhar com graça mesmo, tipo, por que que eu estou deixando de fazer isso? E se eu fizer isso e der certo? E se eu fizer isso e der errado? Tá, a gente vai chegar nos como a gente faz. Eu acredito que é, assim, uma pergunta que é do mundo isso, e eu vou trazer aqui, o que que é, no fundo, uma procrastinação? Acho que vale a gente começar desse ponto, desse contexto, porque eu acredito que quando a gente pega uma palavra muito hypada, tem muitas visões diferentes. Uhum. Inteligência artificial, cada um tem uma visão. Então tem informações assim.
procrastinação, eu acredito que é uma palavra que ela tem, assim, visões completamente diferentes de acordo com quem fala. Então, na sua visão, o que você entende por procrastinação pra gente ir construindo aí? A procrastinação é uma... Vocês estão escutando a nossa convidada? Porque eu falo alto, só quero entender se vocês comentam aqui, se vocês estão ouvindo bem, nada com ela, só para eu aumentar o volume, tá? Fechou, vai lá. Tá. A procrastinação é uma forma de comportamento e é uma forma neurofuncional de se preservar. Então, ele traz a conjectura do que você viveu no seu passado, do sistema límbico, que é a parte emocional, e da parte frontal, que é a de execução. Então, é uma forma do teu corpo tanto te proteger, como te preservar também das situações Legal, que você não se sente confortável. Então, a procrastinação é um sistema de luta e fuga. O sistema límbico fica ativo, que é uma área que é o sistema da amígdala. Fica ativo, que é um sistema de proteção do corpo, e aí você recua. Quando você recua, você deixa de ter o resultado. Porque você não agiu. Porque você não agiu. Só que isso é nível consciente, a palavra fica procrastinação. Mas no inconsciente são milhares de sistemas acontecendo, milhares de sensações acontecendo, milhares de inseguranças, milhares de sabotadores. Então tá tudo acontecendo ali no inconsciente, e aí você só fica assim, nossa, eu não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Mas toda a arquitetura psíquica, física e emocional tua tá ali trabalhando para te preservar, mas assim, se você não tomar a decisão de reprogramar, de reorganizar essas funções, elas vão te puxar. Então, o hábito, ele vai trazendo essa construção. Mas a procrastinação é uma forma do seu sistema nervoso, do seu corpo te proteger e te organizar do medo que você tem de dar certo, talvez, ou de dar errado. Tem Luta e esses dois caminhos de procrastinar. Ou você tá indo para um caminho que você tem medo de dar certo, ou um caminho de você tem medo de dar errado, é isso? Isso, porque é o novo. Né? Se você vai fazer algo que vai ter um bom resultado, você vai dar conta desse resultado positivo? Pode mudar a sua vida, pode ser muito melhor. E aí, o que vai acontecer se a sua vida der certo dentro da sua decisão? Por exemplo, tem pessoas que querem fazer uma viagem, mas deixa para comprar o ticket na última hora. É o sonho da pessoa viajar. Olha o medo que ela tá, inconscientemente, de realizar aquele sonho. Aí ela vai e compra a passagem mais cara, mas aí pelo menos ela fez o que ela queria no último momento. Mas ela precisou esticar a corda dela emocional, psíquica e física para ela conseguir fazer aquele movimento. O errado a gente já sabe. Vai falando aí você que tem... o que te prende às vezes quando você quer fazer alguma coisa que você vê normal? Igual o exemplo que você falou, eu quero fazer uma coisa e alguma coisa está te prendendo. Coloca aí nos comentários pra gente ir já entendendo algumas coisas que a gente encontra por aqui. Então, a gente tem tanto de um lado quanto do outro, e existe caso de pessoas que compram uma passagem na última hora também. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu estudava na última hora. A prova é amanhã e eu sei há um mês, e eu não fazia nada até o dia anterior à prova para eu estudar. Ia bem. Beleza. Porque eu, sei lá, pagava do mundo e estudava, graças a Deus. Porque eu acho que se eu fosse mal, acho que eu teria mudado. Mas o fato é que eu deixava para a última hora e eu... para estudar. Mas aí, olha, já tem um reforço positivo. Você sabia que ia dar certo. Então, você esticava essa corda. Tipo, não preciso, vou dar certo, vou dar conta. Porque você não dava valor nisso. Então, se isso fosse valioso para você, você talvez tivesse investido mais. Mas você fala assim, eu consigo dar conta. Aí você tirava nota positiva, isso vai reforçando. Então, a procrastinação, ela também vai muito de um reforço, de uma construção de um comportamento. Tá. Né? Então, você tinha esse objetivo, você sabia que você daria conta, e aí você começava a deixar para a última hora. Então, você já sabia do resultado. Então, você já tinha consciência do resultado que poderia dar. Agora, se o resultado fosse diferente, se você falasse assim, não, eu não estudo, e aí eu vou mal na prova. Então, o que acabava acontecendo? Nem vou estudar daí. Nem vou estudar. Aí, esse é um processo de procrastinação. Você fala, eu vou deixar, porque eu sei que vai dar errado. Você deixava, porque você sabia que ia dar certo. Tá. Carol, você consegue vir aqui um minutinho para ajustar uma iluminação, por favor?
Tá, aí a gente pensa no seguinte, trouxemos alguns exemplos aqui para as pessoas. Eu queria entender os benefícios que existem de não procrastinar. Por quê? Eu tenho uma tese de que algumas coisas que a gente faz na nossa vida, a gente vive aquilo e a gente não sabe como seria de outro jeito, né? Uhum. Exemplos. Se você usa sempre aquele tipo de sapato, movimenta só para não ficar no rosto dela, por favor. Se você usa sempre aquele tipo de sapato, você sabe que aquilo funciona para você, não sabe nem se existem melhores ou se existem piores. Pessoas, obrigado. A forma que você enxerga é a forma que você enxerga mesmo. Uma pessoa a sua lente, a sua né? lente. E uma pessoa que enxerga, que é daltônica, ela enxerga daquilo lá e ela nem sabe como que é ser mais ou menos cores. Uhum. Então, algum momento descemos aqui até a Terra e aquilo eu tenho um ex-chefe que falava isso. Imagina que chegou um alienígena, chegou aqui hoje na Terra, ele fala assim, pô, mas o Brasil, o mundo é só a Copa do Mundo, todo mundo só joga bola. Foi a primeira impressão que ele teve daquilo e pra ele é aquilo lá. No nosso caso, a gente com procrastinação, teoricamente, o que você faz quando você era pequeno e hoje nós somos adultos, crianças crescidas, teoricamente isso se repetiu. Com certo? certeza. O que é, então, um benefício de não ter nada de procrastinação, se é que existe o ponto ótimo de uma vida onde não existe procrastinação? O que é este benefício que uma pessoa que não tem, o que ela faz na vida, como que ela atua, o que ela tem de resultados diferente de alguém que tem isso? Leveza, porque a procrastinação gera ansiedade. Então, quando a pessoa ela consegue ter o objetivo, ela consegue construir, consegue ter seu deadline, o nível de estresse diminui, a saúde melhora, porque se você procrastina, toda hora aquela informação fica no seu sistema, te lembrando. Então, seu nível de estresse é altíssimo. Então, se você começa e se organiza para fazer as coisas, se você começa a fazer a sua atividade com começo, meio e fim, de uma forma constante, o seu sistema nervoso vai regular, você vai ter melhores relacionamentos, porque aí você vai começar a organizar seu tempo. Você vai ter melhor resultado na sua carreira, porque você vai conseguir se impor, vai conseguir se desenvolver mais na sua carreira, você vai conseguir se posicionar melhor, porque a procrastinação, como eu falei, ela gera tensão, ela vai gerar estresse, ela vai tirar a sua atenção e o seu foco daquele momento, porque vai estar outra atividade no background. Então, quando você não tem a procrastinação, o benefício é você olhar e enxergar as coisas com mais leveza. Você consegue ter melhor decisão, decisões mais ágeis, mais rápidas, com menos bloqueios. Então, isso já é um grande benefício, que aí vai para todas as áreas da vida, Tá. né? E geralmente as pessoas têm procrastinação em áreas específicas da vida, ou em Não momentos é um específicos. padrão de procrastinação de que você é uma pessoa que procrastina tudo? Não é. Você Não, escolhe umas... são áreas, por exemplo, tem pessoas que têm facilidade para desenvolver no trabalho. Então ela não procrastina no trabalho, consegue resolver os deadlines. Mas se ela precisa conversar com o marido, com a esposa, com o filho, aí tá. ela pode procrastinar uma intervenção, procrastinar uma ação. Por quê? Porque isso demanda de todo um caráter psíquico, psicológico da pessoa, neurofuncional dela. Então tem áreas, tem momentos. Também o nível de estresse, quando ele aumenta, ele diminui a função do córtex frontal, que é a parte da frente que toma as decisões práticas. Se a pessoa está exausta, por exemplo, teve uma semana que foi aquela loucura, ela não lembra nem o nome dela direito. Tá. Aí o sistema nervoso ele começa a decair as respostas. E aí a pessoa ela não consegue executar. Então as atividades, ela começa a começar as atividades e não terminar. E aí ela vai diluindo e começa a procrastinar, porque o cérebro dela não está conseguindo mais processar. Então tem áreas, tem momentos, tem situações, várias coisas vão. Não é procrastinar, deixei de fazer de última hora. Tem todo um sistema ali que está te puxando e te segurando para não realizar aquela atividade. Tá. Eu vou trazer o exemplo pra mim, que às vezes eu entro na fogueira aqui do podcast. Tá. Eu sou uma pessoa que realmente deixo muitas coisas pra última hora. E a mesma coisa que acontecia na prova é o que me dá um gás pra fazer. Então, por exemplo, os eventos que eu faço aqui na cidade. Eu normalmente organizo algumas coisas antes, mas trazer o público é uma coisa que eu deixo bem pra frente.
Por 2 motivos. Primeiro, porque sou eu mesmo, que é a mesma pessoa que deixava para estudar por última hora, tá? Segundo, é que as pessoas realmente deixam para comprar por última hora. Mas eu vou tirar isso aqui, porque eu acho que não faria tanta diferença para mim, isso aqui. O fato de eu deixar para última hora faz com que eu tenha muito mais gás para não parar nos últimos momentos. Sim. Certo? Certo. E aqui volto pro ponto de trazer assim, se eu vivi sempre isso e pra mim funciona, por que eu gostaria de ir pra um caminho do outro, que é o novo, e também não sei nem se ele vai funcionar, certo? Que é o caminho leve, ou de se organizar na linha do tempo. Por exemplo, sentou uma pessoa aqui que tem a agenda assim perfeita, sabe assim, eu convido ela já sabe, ela tem aqui, tem tudo. Então, essa não sou eu, essa pessoa. E funciona pra ela, tá? Você já encontrou pessoas, no caso como o meu, que assim, deixa pra última hora e dá certo, que aí deixa cada vez mais distante essa ideia da leveza, da organização, das coisas, porque sabe que a procrastinação, ela vem num momento que ela dá um start e aí é o gás de verdade? Acho que 90% das pessoas, né? 90%. Eu tava achando que eu era super bolacha aqui, não. Não, é especial, muitas pessoas são. Ótimo. Não, é muito comum, porque é a vida em estresse. A vida em estresse é você ter várias atividades, e aí, quando você tem esse deadline super apertado, que ou sai, aí o seu sistema nervoso, ele te coloca em ação, te coloca em movimento, e aí você faz do jeito que precisa ser feito. Então, é viver em estresse, é gostar do estresse, que gera adrenalina, que gera resultado momentâneo. Então, é pico, né? Então, é um processo que se você for diluindo, você vai só saboreando, né? Por exemplo, se você for construir o evento, por exemplo, já vou deixar toda a plataforma pronta, vou começar a divulgar. É uma coisa que não gera estresse, é uma coisa que vai ficando morna. Agora, se você pega uma semana, entra na adrenalina, no pico, no impulsionamento, e aí você coloca já toda aquela energia, é saltar de paraquedas. Né? Então é buscar essa sensação. Risco, graças a Deus. Mas, Mas é essa sensação. Mas a sensação é a mesma. Aí você entra no sistema da amígdala, que é uma área de estresse do corpo, onde começa a ter o hiperfoco. Então, tudo isso vai programando. Então, aí você vai ficar no hiperfoco, seu frontal vai trabalhar, o límbico aumenta a parte emocional, você fica mais sensível, porque você está no processo de luta e fuga. Então, até sensorialmente também muda. Então, é uma sensação que é prazerosa, né? O estresse, ele é prazeroso. Ele tem que ter o pico. Aí deu certo, aí passou o evento, aí relaxa. Então, você tem esse pico de estresse. E aí, esse pico de estresse é pular de paraquedas. Por isso que é gostoso. Por isso que vicia. Por isso que, assim, a gente procrastina e dá certo no final. Porque é muita energia que teu corpo... Você vai diminuir sono, porque você sabe que tem que ser naquele momento. Então, seu sistema nervoso não vai te deixar relaxar. Então, tudo isso vai acontecendo e vai gerando essa percepção e sensação. Pô, que bom que é 90% das pessoas, porque eu posso continuar nessa pergunta, que 90% das pessoas vão ser atendidas com essas perguntas. Olha, eu tenho aqui um caso de pico de estresse, que tudo vai no hiperfoco, hiper tudo, e funciona. Como que normalmente é um caminho de sair disso, onde você procrastina? Aí tem gente que procrastina mesmo e deixa explodir, e tem gente que procrastina e faz no último segundo, que é a história toda. Como que sai de um caminho onde o estresse é uma droga e vai para um caminho onde o Japão é o novo amigo, onde tudo é equilibrado e mais ou menos assim? Aí entra nos processos de reprogramação mesmo, né? De organizar os novos hábitos. Então, por exemplo, você faz uma planilha, né? Você tem ali o seu roadmap, o que você precisa fazer para o evento. Aí você já tem isso claro. E aí coloca de uma forma mais espaçada e cumprindo esses objetivos de uma forma mais extensa. Que aí isso, no seu sistema nervoso, no começo vai ser extremamente chato. Seu sistema nervoso fala, não acredito que eu tô fazendo isso. Mas eu, em 3 dias, resolveria tudo isso. É isso, você perguntou exatamente da forma que eu... Porque na hora que você tá fazendo, o jogo é outro. Você tá lá,
você abre um negocinho, troca 2 palavras, fecha aquela janela e acabou, só volta daqui 2 dias. É isso quando você programa, né? Você faz uma tarefa mínima daquele assunto e fecha. Ou pode até pegar um bloco, mas não é um grande foco onde tudo vai se conectando e vai se juntando. Você tem que Isso. saber aquilo lá, vou lá comer só um pedacinho do bolo, fecho o pacote e acabou. É isso, não é comer o bolo todo, né? É mais ou menos isso. Exato, exato. E acaba ficando, na minha percepção, um negócio que você fala assim, não, cara, eu vou deixar explodir, porque em 3 dias eu resolvo. Por que eu vou ficar fazendo todas as outras coisas aqui? Certo? Certo. Então, na verdade, é uma droga mesmo. Eu não consigo me libertar do mal do estresse que ele gera e gera ficar legal, e isso acontece de um jeito gostoso, e aí dá certo, e aí volta para esse ciclo. É isso. Pode, assim, tem a construção para você trabalhar essa procrastinação, Uhum. onde você vai regular seu sistema nervoso e isso vai te trazer mais tranquilidade, mas aí vai fazer uma reprogramação, né? Então você vai sair do pico de estresse e vai trabalhar com absorvendo mais endorfina, mais serotonina, mais tranquilidade. Mas aí é como se fosse o Kaizen, é um progresso contínuo. Que aí também tem a questão do hiperfoco, que aí ele diminui o hiperfoco, aí você consegue fazer outras atividades, porque você vai ter mais tempo. Então é uma grande administração de tempo e de emoções, dentro desse período, dentro do que é importante para você, Tá. para ter o impacto e resultado que Então, você nesse precisa. caso, não é melhorar a forma e os meus tempos das coisas. Realmente é outro caminho. Vou te perguntar de um outro jeito. Sim. Eu, com as inteligências artificiais, com tudo isso, eu desenvolvi um negócio que foi muito bom pra mim, que é que ele apita a hora que eu tenho que fazer tal coisa e me dá um cronômetro, assim, com segundos para coisas acontecerem. Pra mim, isso é sensacional. Eu já mostrei pra outras pessoas e falei assim, meu Deus, eu não gostaria de jamais ter um negócio marcando o tempo pra mim ali. Que é uma pessoa super organizada, que tem ela faz a agenda dela e ela sabe o tempo. O meu não. Quanto mais eu falar, tem que acabar, vai, e aí faz a coisa. Pra mim é legal. Perfeito. Funcionou? Funcionou. Mas pode ser, e aí a minha pergunta, que esse caminho nem é o caminho. Existe um outro caminho mais paz, mais leve. É isso? Eu não deveria ir pra uma coisa de fazer mais rápido, colocar mais adrenalina no meu dia. É outro jogo. Exato, é outro jogo. Tá. É muito pelo contrário. É você, inclusive, sentir prazer na tranquilidade. Você ter um tempo mais longo. Meu Deus! Consegue? Existe? Isso existe. É isso aí. É colocar mais tempo, atenção. Sentir prazer na tranquilidade. É sentir prazer em viver o processo Tá. e não a adrenalina. Né? Então, você tem um evento, você sabe de tudo que você precisa fazer, deixar tudo pronto. E será que você consegue ficar com essas mãos vazias? É difícil, né? É difícil ficar com as mãos vazias, porque quando tá tudo organizado, tá tudo tranquilo, o seu cérebro fica sem isso e sua mão fica mais aliviada, porque já tá ali, tudo organizado, né? Dentro do Kaizen. Você tem uma atividade, você coloca as áreas que você precisa desenvolver, o tempo, o momento, quando que você tem essa criatividade ou essa energia para executar, e aí você vai tendo esse mapa, e aí você vai caminhando por ele, e aí entendendo. Então, por exemplo, você tá com um evento, você tá com a energia a 1000, mas você tá com 1000 outras coisas para fazer. Então, assim, de 10 dias, você tem esses 7 dias. Aí você vai resolvendo várias outras coisas, a hora que você não tem mais como fugir, você olha para isso. Mas e se você tivesse olhado naquele momento e resolvido e ficasse sem esse objetivo final? Será que você conseguiria ficar sem essa adrenalina no final? Então, resolver é tirar esse pote de adrenalina do final. Então, é uma organização de agenda, é uma organização de comportamento, porque aí isso daí até gera abertura de outras áreas do nosso cérebro. Porque se você entra no sistema de estresse, ele fica muito polarizado. Agora, se você entra num sistema mais de relaxamento, mais de tranquilidade, mais de diversão, o seu cérebro ele expande muito mais. Temos um benefício incrível aqui. Sim. Ele dá o estresse, dá um pico de estresse, dá um blackout. Dá o hiperfoco, que aí ativa áreas muito pontuais do nosso cérebro. Que é bom, mas não é bom. Que é bom, mas não é bom. Sim. E dá pra ter hiperfoco sendo uma pessoa Japão? Assim, uma pessoa... Como que chama isso? Uma pessoa... Como que é? Uma pessoa normal.
acho que dentro dessa jornada, assim, foi o que eu estudei do Japão e na China, mas eu percebo, foi o que eu trabalhei dentro do Ikigai Shinko, que é essa percepção de fazer parte da sua vida e trabalhar na sua vida da mesma forma, assim, impactar o mundo e sentir como o mundo te impacta. E aí isso tem uma troca muito dinâmica. Então, se eu estou deixando de entregar, ou se eu estou com medo de entregar, eu estou recuando. Mas dá para ficar com essa leveza. É gostoso isso. E quando você tem esse foco, que vai ter esse hiperfoco, que é a concentração. Então, você vai sair do hiperfoco do sistema límbico, que é um sistema já um pouco mais restrito, e você vai ter a concentração, que aí vai ser um foco mais natural, vai ser um foco mais criativo, vai ser um foco que vai trabalhar, várias outras percepções. Uhum. Então, o olhar é o mesmo, mas com áreas diferentes internas que a gente vai poder desenvolver, Tá. né. Então Falando até de concentrações em momentos específicos, me surgiu essa pergunta aqui. Existem essa história de ter músicas, sons e essas coisas que aparecem, de verdade funcionam? Não tem nada a ver, é música ruim ou é de cada pessoa? Como que é a questão sabe o que eu tô sim, falando? sim, Frequências e frequência. músicas e tipo de música específico? Auxilia bastante. Toda música tem uma frequência, né, essa frequência ela estimula o sistema nervoso, estimula a parte sensorial, é âncora também, Uhum. né, então é muito utilizado, né, as frequências de 432 Hz. Então é muito interessante e usa com bastante frequência. Por isso que, por exemplo, no Japão eles têm sempre o sino, eles têm a parte da muita musicalidade dentro da rotina e inclusive como âncora. Né, por exemplo, você usou a âncora, você falou, né, do relógio. Então essa foi a âncora para você marcar seu tempo. Mas as frequências, as músicas, o cheiro, então, por exemplo, a aromaterapia é maravilhoso, que você coloca o aroma no ambiente, dependendo do aroma tem uma parte neurosensorial, olfativa, que vai trazer também essa boa percepção, a música, né, as bebidas, esse chazinho aqui tá uma delícia, muito obrigada. Boa. Então, tudo isso vai ativando e vão dando sinais para o cérebro e isso vai auxiliando a relaxar, né. Por exemplo, se você está com procrastinação, geralmente bebidas mais quentes, né, ou apimentadas, por quê? Porque gera movimento. Então ou assim, se Aham. você está se sentindo bloqueado, você precisa de alimentos mais energéticos, ou frequências mais baixas, ou entendeu? Que vai te gerando mais movimento. O E aí a objetivo é gente ter vai ter movimento. movimento. É, a procrastinação é um bloqueio, e aí você tem que criar esse movimento. É, esse movimento você vai tendo várias articulações para também estimular dentro do seu corpo esse movimento. Sim, porque é uma coisa muito interessante e por isso que eu acho que você falou que é a dança, porque no exemplo que eu trouxe, o Uhum. movimento para mim é muito movimento e muito rápido. Uhum. E pelo que você disse, eu não sou o do pacote da bolacha, é isso para muitas pessoas também. Quando você tem, deixa para a última hora para ter esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que conseguiu chegar no pico do Himalaia, tudo bonitinho, como você tem essa como que você tem esse movimento, se a grande história é o equilíbrio, né, de estar calmo. E então estar menos em movimento te deixa menos em movimento, não é? Então, Em relação à inércia. em relação à inércia, Sim. porque no fundo as coisas só dão os resultados através da ação, né? Assim, do Uhum. fundo só dá resultado através da ação. Então, você estando num mundo onde tudo é equilibrado, você tem que conseguir também estar em movimento, mas a sua força é menor do que quando você está com um estresse alto. Uhum. Como que você puxa o movimento? E aí eu acho que a gente entra nos comos. Como que a Aham. gente entra no como de conseguir executar essas tarefas que você precisa fazer quando você está nesse mundo agora mais calmo? Eu posso chamar assim ou eu estou denegrindo totalmente o trabalho? É Não, isso? não, Tá. mas, por exemplo, quando você tá nesse momento calmo que você quer dizer, tipo, tá tranquilo, mas eu acho que é mais produtividade
assertiva. Você começa a gastar a sua energia psíquica e física de uma forma mais assertiva. Então, não é aquela imagem do Buda na montanha, tranquilo, sem essa energia. Né? É você andando de uma forma consciente e produtiva para o resultado. Né? Então, a procrastinação, ela fica naquele polo de bloqueio. Agora, uma vida tranquila é uma vida também de movimento. É uma vida onde você vai buscar o seu resultado, você vai colocar aquela tua energia. Mas você não vai gastar tanta energia como no estresse. Mas é uma energia que ela vai gerar mais constância. E isso vai regular seu sistema nervoso central. Isso daí ajuda a organizar o corpo, a ter bons resultados. Mas aí não existe esse momento de paz. Né, assim, essa tranquilidade é uma tranquilidade conquistada, mas não é parada. É assertiva. Que é o que a gente às vezes acha que, assim, que é super zen, super calmo, não tem reação. Mas sim, tem movimento, tem energia, tem reação, tem entusiasmo, né? E isso que é importante, porque quando você tem algo para fazer, por exemplo, deixa eu pensar no exemplo. Vamos colocar da viagem. Tá. Aí a pessoa tá procrastinada. É algo que ela queria, é algo que ela tá bloqueado. Se ela colocar, se ela entender, primeiro, a gente tem que fazer essa conversa sincera com a gente. Por que que eu não estou fazendo isso? Ah, não é procrastinação e agenda cheia. Agenda cheia ainda todo mundo tem. Mas assim, olhar pra dentro mesmo. Cara, por que que eu tô deixando de fazer isso? Isso é importante pra mim. Porque que assim, eu tenho medo disso, eu quero muito isso, eu não sei se eu vou bancar isso, eu não quero isso. Quantas vezes a gente não deixou de fazer alguma coisa porque a gente não queria? Né? Ai, tipo, fica enrolando, enrolando, enrolando. Nossa, perdi a hora, eu não vou mais. Opa! Né? Você não queria, se você não decidiu, você não bancou aquilo. Então a gente tem isso, assim, a procrastinação é dentro de você. Então a gente tem que perguntar, por que que eu tô procrastinando? O que que é isso que tá dentro de mim que tá me bloqueando de movimentar? E aí essa primeira conversa sincera que a gente tem que ter com a gente, seja na terapia, mas assim, é um olhar e ser franco. E quando que você consegue fazer isso? Porque na maioria das vezes é usado num piloto automático as coisas. Você fala, ah, esqueci de comprar passagem. Nesse exemplo, esqueci de comprar passagem hoje. Tá bom, amanhã eu compro. Não, semana que vem eu compro. Tá bom. Aí passa. Que momento que. Na passagem, eu acho que não é tão melhor exemplo nesse caso, mas como que você se pega para sair do piloto automático? Porque se a vida é um piloto automático, ou não deveria ser, mas é um piloto automático. Que momento que você levanta a mão e fala, deixa eu perguntar pra mim mesmo, existe algum jeito de... É a percepção, é a autoconsciência. Hoje a gente faz um diagnóstico, mas é uma consciência. Se tá acontecendo sempre e se o resultado não tá sendo positivo, às vezes até o resultado é positivo. Mas por quê? Por que que eu tô fazendo isso? Mas isso daí é muito de perceber, de ter uma autoanálise pra perceber, pra chegar a essa conclusão. De, por exemplo, fiz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, poxa, mas isso daí tá virando um padrão. Então tem algo ali que eu tô precisando resolver em mim, para eu mudar esse padrão, fazer um novo comportamento para eu poder encarar esse dragão. Porque se eu tô deixando de fazer, é porque tem um dragãozinho ali para eu enfrentar. Tá, beleza. Vamos falar de dragão, mas antes de falar de dragão, eu acho que o dragão é um obstáculo, né? Isso. São sabotadores. São sabotadores. Mas os sabotadores, eles só existem depois de você ter definido X coisa, né? Para qual caminho você vai, a visão que você tem. Quando a gente fala sobre procrastinação, uma das coisas é, estou indo por um caminho que talvez não seja o caminho que eu deveria estar fazendo, se é que lá existe essa palavra para o que você vem fazendo. Sim. Mas é um caminho que você está seguindo e você se vê procrastinando várias vezes. Como que é esse jogo, talvez a pergunta do milhão da vida, que é o que eu estou fazendo aqui na vida, o que eu estou fazendo aqui na vida, muitas pessoas devem ter, de o que eu estou fazendo aqui e vou construindo. E eu construir é caminhando. Exato. Certo? Tem uma visão, vai caminhando até lá. Mas em algum momento você fala, pô, não é muito bem assim que as coisas estão funcionando. Não é exatamente assim, ou eu procrastino demais. Onde que é essa construção de visão, de propósito, que você fala muito, com relação a de onde nós estamos hoje, para onde nós estamos indo com propósito, e onde a procrastinação e os dragões andam no meio aqui do caminho? Nossa, perfeito.
Porque quando a gente tem o propósito, ele realmente é construído. Inclusive, essa coisa de ache seu propósito. Não, construa o seu propósito, Tá. né? O propósito é algo que é o dia a dia, é o seu café da manhã, é o seu relacionamento, é o seu trabalho. O propósito, a nossa vida, ela é feita desses fragmentos, né? Até tem o Wabi Sabi que fala dessa cola de ouro que a gente vai desconstruindo e reconstruindo. Então a gente vai modificando, vai tendo essa transformação durante a vida. Uhum. E quando você adentra no que você realmente acredita, né? Por exemplo, no Japão não tem diferença, nenhum lugar tem, né? Mas no Japão eles não enfatizam as diferenças sociais, eles não enfatizam as diferenças culturais. Por quê? Porque todo mundo lá tem um grande objetivo na sua vida. Todo mundo tem o seu papel na sociedade, Aham. né? Eu vejo, por exemplo, atendo muita gente que às vezes está super bem na carreira, chegou no ápice da carreira e fala: Nossa, para onde eu vou daqui? Não Uhum. sei o que eu faço daqui. Tô super bem na minha carreira, tô super bem no meu casamento, mas estou infeliz. Então, não é falta de objetivo, é a falta de percepção sobre esse objetivo, sobre o seu papel na sua vida. E geralmente, quando a gente tem dificuldade de tomar decisões, que entra aí dentro da procrastinar uma decisão, uma mudança de hábito, uma mudança de vida, uma mudança de direção, uma reorganização, Uhum. aí já vem muito dos valores internos. E aí isso gera, aí vem os sabotadores, que é, por exemplo, do perfeccionismo. Será que eu acolho as minhas imperfeições? Então, se eu não acolher as minhas imperfeições, eu tenho que fazer perfeito, se não está perfeito, eu não entrego, então eu procrastino, né? Se eu não quero ser vista e eu preciso ser vista, mas eu não quero me expor, então eu vou me recuar. Então, tem vários sabotadores que vão tirando a pessoa desse papel. E quando você fala assim, olha, eu quero ter um bom. Como eu quero impactar o mundo? Que essa é a pergunta do Ikigai. Uhum. Ah, essa pergunta? Como eu vou impactar o mundo e como o mundo me impacta? Certo. Então é esse caminho, eu olhar o mundo, saber qual é o mundo que eu vivo, que cada um tem sua percepção de mundo, Certo. e como eu absorvo esse mundo. E como eu quero andar nesse mundo, como eu quero impactar de forma positiva. Você não viu os japoneses agora na Copa, que eu acho lindo, que eles limpam o estádio? Por quê? Porque eles fazem isso para deixar o lugar melhor do que eles chegaram. Então vai ser o médico, vai ser o dentista, vai ser a cabeleireira, vai ser todo mundo junto, porque não é a profissão que vai ser o propósito, é a ação do impacto naquele ambiente, seja lá onde a gente estiver. E isso traz felicidade, isso traz equilíbrio, Uhum. isso traz ação. Então, quando a gente fala do Ikigai, é desse impacto que a gente vai fazer no mundo, né? Por exemplo, o teu canal, o seu trabalho, a tua comunidade é muito legal, faz uma integração. Uhum. Então, isso transforma a vida de pessoas e as pessoas também agregam na sua história. Então, esse fluxo, que é o fluxo de uma ponta a outra, entra no Ikigai. Aí, quando você procrastina para fazer algo que é tão importante para você, aí você tem que olhar para dentro e ver a sua pergunta. Mas você tem essa hiperfunção, né? Então, como você tem essa hiperfuncionalidade dentro da procrastinação, isso te gera assim, acaba sendo positivo, porque você. Peraí, eu me perdi Ah, completamente. é? Quando você falou Tarará. você sou eu ou você as Não, no pessoas? geral, quando as pessoas elas faz por exemplo, elas têm algo muito importante, que Tá. como eu falei, 90%. É porque é muita inteligência na cabeça. Eu falei muito? Só que Olha o TDAH junto aqui. não, é porque para as pessoas normais, assim, que não são tão inteligentes, empresários, eu queria só trazer para a base do dia a dia aqui de nós. O que você quis dizer nesse seu último ponto aqui? O último ponto é que para a gente viver o nosso Ikigai, para a gente viver o nosso impacto no mundo, absorver esse processo de mundo, entender os nossos sabotadores e o porquê que a gente procrastina, a gente precisa entender o porquê que é algo importante e relevante para a gente às vezes não se permite viver. Que aí entra a procrastinação. Aí foi o que eu falei, assim, às vezes pode ser pela sensação de pular de paraquedas, ou às vezes é um medo mesmo e uma insegurança. Então tem esses 2 pontos, Uhum. né, se vai ser produtivo e tem resultado final, ou se a pessoa vai perder aquilo que ela realmente quer, porque acha que não vai dar conta. Certo. Fiz uma boa linha Foi, agora? foi, Agora foi. foi? Quando você estava contando, eu lembrei, na mentoria, tem uma mulher que ela
queria se tornar expert. Assim, Instagram aparecendo lá e ensinando X coisa, o assunto dela. E quando ela ia gravar, ela ficava vermelha, não sei o quê. E assim, ela tentava e começava a dar coceira, ela ficava com o rosto... Desculpa, meu povo. Ficava com o rosto todo vermelho, começava a coçar, e ela parava e falava assim, amanhã eu gravo. E ela voltava e bem na hora acontecia a mesma coisa. E aí só foi piorando e chegou um dia que ela assim, tava vermelhaça, se coçando, e ela falou assim, eu vou gravar isso aqui e seja lá como for e vou postar. E foi assim que ela fez, aí gravaram ela né, estava se gravando, e aí depois mostrou o tamanho que ela se tornou, essa mulher. E ela fala chorando, fala, meu Deus do céu, e isso aí ficava me atrapalhando. Como que era isso? No cenário que eu contei, isso ela tinha um propósito de ensinar pessoas X coisa, ela estava tentando fazer, e para fazer isso, ela precisava aparecer nas câmeras. Só que isso estava atrapalhando ela, porque ela procrastinava gravar, porque acontecia coisas fisiológicas. Não era assim, só tenho medo. Acontecia praticamente no corpo dela. E aí ela deixava de gravar. O fato dela deixar de gravar, aconteceria que ela não chegaria onde ela chegou hoje. Não teria como, porque pra gente crescer na internet, realmente tem que ter o seu rosto aparecendo, para as pessoas confiarem em você e tal. Não vou falar que é impossível, porque às vezes é possível, mas teoricamente não é, porque você tem que estar com o seu rosto lá, as pessoas confiam em você, seguem sua energia e tal. Que momento que você entende que, cara, isso aqui realmente não é pra mim, não é isso aqui é um ponto fraco meu, ou isso faz parte do meu processo, eu só não gerei uma habilidade aqui? Em que sentido? No sentido, ela, no exemplo dela, ela quero me tornar uma expert e para isso eu preciso aparecer na câmera. Ou eu quero subir no palco, mas eu não sei como me comunicar direito e eu não falo muito bem, e já riram da minha cara enquanto eu conversava. Só que, pô, em que momento que é só uma questão de habilidade que você precisa desenvolver, ou que não, isso aqui realmente nem entra aqui porque você tá perdendo força num lugar que é sua fraqueza mesmo, quando você deveria estar em outro lugar que não sabemos qual é, mas só na decisão disso específico eu deveria parar e procurar outra coisa. Depende do resultado que a pessoa quer. Como que é? Depende do resultado, porque se a pessoa tem uma história, porque tudo é treinável, tudo a gente consegue desenvolver. Vai ser um caminho talvez que seja difícil, duro, mas será que a pessoa está pronta para fazer aquilo? Ela tem necessidade de fazer aquilo ou não? Aquilo não vale a pena para ela, ela pode encontrar um outro caminho onde ela coloque a energia dela e tenha mais resultado. Mas é muito da decisão. E a decisão, acho que volta para a procrastinação, que a gente tem medo do resultado. Então, você pode decidir por tudo. Ela poderia ter falado: "Não, eu vou começar a vender, assim, brigadeiro". E mas aquilo era porque, para ela aquilo não era forte o suficiente. Ela lutou com os sabotadores dela, ela venceu a procrastinação dela e ela foi à frente, porque o objetivo dela era maior do que a dor dela. Agora, se a dor for maior que o objetivo, aí muda-se a rota. Mas tudo é treinável. Tudo é treinável. Exemplo de novo. Vou ter que me trazer de exemplo de novo aqui, porque eu sempre entendi que as vendas é o que muda o jogo de qualquer pessoa. As vendas. Para vendas, precisa comunicação. Né? Então precisa disso. Só que quando eu era mais novo, eu sempre achava que eu não falava nada, que eu não sabia vender, e sempre aconteceu essas coisas. Algumas vezes eu caí num mundo onde pessoas falavam assim, vai lá vender, e aí eu vendi uma coisa, mas assim, era desesperador, meu Deus, me coçava assim, sabe? Não coçava no sentido literal, mas assim, de ficar, meu Deus, aí eu vou falar com a pessoa, eu vou vender, e será que eu tô enchendo o saco dela? Coisas desse tipo. E depois de ter feito o evento aqui, por um motivo muito assim, inesperado, eu tive que vender, porque eu tinha já agendado o evento a primeira edição daqui. Eu já tinha agendado a primeira edição, estava trazendo leads para minha base, para uma pessoa, amigo meu, vender. Meu vendedor. Só que ele não conseguiu fazer as primeiras vendas e ele entrou de férias. Ele tinha me avisado, mas eu me perdi no tempo. Acabou que, assim, caiu no meu colo uma decisão. Mudar a data para quando ele voltar ter tempo de vender ou não mudar a data. Eu falei, eu não vou mudar a data.
Mas para eu não mudar a data, alguma coisa tinha que acontecer. E neste caso, era alguém vender. E neste caso, era eu mesmo. Certo? Olha quantas decisões, quantos desafios. E aí eu peguei o telefone e saí ligando para as pessoas, desesperador e tal. E passei fazendo isso 18 edições. Em algum momento disso, talvez... Enfim, em alguma das edições eu entendi que realmente é esse caminho da comunicação no momento atual que nós temos. A internet tem um poder muito grande para você falar, trazer sua energia para o mundo, trazer sua visão e impactar pessoas, sabe lá, para o que você quiser fazer, certo? Então eu acreditei mais uma vez que a comunicação e as vendas têm esse poder. Só que, ao mesmo tempo, não é o meu ponto forte da minha vida. Se eu fosse apostar minha comunicação e minhas vendas, não é onde eu vou apostar, certo? Em que momento que eu descubro assim, cara, não é este caminho, ou sim, é treinável, só vai e tá tudo certo, mesmo que não seja o melhor, tá fazendo isso aqui, mesmo que eu pudesse, e aí também é uma outra decisão, escolher isso, escolher vender, escolher comunicar, estou abrindo mão de um ponto forte meu. Perfeito, certo. Então, existe isso no estudo, nesse estudo, alguma coisa assim de, cara, olha como que olha pontos fortes, que momento que se abandona, porque se você conta pra mim... Aí tem que fazer um diagnóstico, tem que entender como que qual é o momento de vida da pessoa, quais são as prioridades dela, quais são as funções cognitivas dela, e ver, e aí a gente consegue mapear, e dentro desse mapa, aí a gente vê, por exemplo, a pessoa quer morar fora, precisa aprender uma língua. Aí ela pode decidir, ou ela vai para Portugal, porque não precisa aprender uma língua, ou ela vai aprender inglês para morar na Inglaterra. Certo. E aí, se ela chegar no momento que ela fala assim, eu não tenho facilidade para aprender línguas, vai ter que procurar um país que tenha a facilidade de português. Então, a gente precisa ter um diagnóstico para ir saber a dor ou a vontade ou a facilidade. Porque quando você entra no fluxo, as coisas vão muito bem. Então, assim, você quer passar pelo processo para você se tornar, para você viver aquilo, ou você quer se explorar, quer se conhecer para atingir seu caminho. Então a gente consegue fazer esse mapeamento para entender, que aí é onde a gente vai descobrir aonde a pessoa está na vida e se é aquilo mesmo que ela está vivendo. Porque a insatisfação, que é o momento difícil para tomar as decisões, é a hora que a gente faz o mapeamento. Aonde você está na sua vida? O que precisa mudar? Você ou o meio? Né? Quais são as oportunidades? A pessoa chega e fala assim, poxa, eu estou num trabalho há muito tempo. Às vezes eu sou ótimo no que eu faço, às vezes eu não gosto do que eu faço. Mas aí, vamos mapear e vamos entender quem precisa mudar. É você ou o meio? Aí a gente tem que fazer esse mapa para trazer essa consciência para a pessoa e a pessoa começar a se direcionar. Que foi esse exemplo. É bom, a pessoa, ela quer muito, mas ela não quer. Tem coisas que ela pode fazer melhor. Então tá, então vai mudar o meio ou vai mudar ela? Ela que vai se desafiar para fazer aquilo ou ela vai buscar algo que seja mais coerente com ela? Ou muda a meta ou muda o plano, né? Exato. Tá. Aí a gente faz esse mapeamento para poder orientar esse diagnóstico, entender quais são os sabotadores, quais são os facilitadores, o que ela tem dentro dela, qual é a perspectiva de mundo e valores que ela tem dentro dela. Porque a maior parte dessas questões são os valores. O que adoece é quando a pessoa está num lugar e onde os valores eles são incoerentes, ela perde totalmente a força. Aí que ela começa a procrastinar, começa a adoecer, começa a viver uma vida que não é a vida dela. Que é os exemplos que falam sobre o pato que anda com a galinha, né? Que a pessoa espera uma coisa, mas ela não é nem aquele animal, porque ela tá olhando para fora e não para dentro, essas coisas. Exato. E aí, qual que vai ser o resultado disso? Muito distante da perspectiva dela. Né? Então, se você. E aí volta naquela questão: se você não estiver alinhado com a tua vida, você vai deixar de fazer as coisas, você vai adoecer, você vai ficar estressado, porque você está indo para um caminho que você não acredita. Então, se aquele caminho não faz sentido para você, se você não tem benefício, você vai deixando o tempo de vida naquele espaço de tempo. Sim. Então, se conectar com você, organizar, entender quais são os seus valores, que as pessoas. A gente não foi treinado para isso. A gente não foi educado para isso. Nós fomos educados. A gente fez matemática. Nem para andar a gente foi, né? É verdade, porque você anda igual aos seus pais. Não que significa que eles andam do jeito certo, não é? Exato. Então, nem aí a gente foi treinado.
Então Exato. imagina questões realmente que a gente não pode nem enxergar, né, no fundo. Tem isso também, que parte da procrastinação vem de memórias passadas. Então, assim, se tinha uma dinâmica na família, uma dinâmica em casa, essa informação, até para você tomar decisões, para você realizar ações, também tem caráter também psicossocial, né? Tem essa questão familiar também. Porque é aquilo que você estava vivendo, que você estava vendo. Às vezes, um pai que gastava muito dinheiro, aí a pessoa ela precisa comprar algo, ela não vai gastar o dinheiro, então ela vai ficar deixando de trocar uma geladeira, vai deixar de trocar, assim, usa até explodir e ficar sem. Uhum. Por quê? Não é procrastinação porque ela não tem dinheiro, às vezes ela até tem, mas como lá atrás era muito doloroso, aí hoje já reverbera de uma outra forma. Entendi. Então ela nem percebe que está fazendo isso, mas ela está deixando de fazer coisas, É, ou demorando para tomar decisões. me fala uma coisa, você levantou as bolas algumas vezes sobre isso, principalmente agora, com relação a olhar para fazer um diagnóstico, para olhar para alguns pontos e guiar as pessoas. É isso que você está fazendo hoje, então eu queria trazer, que você trouxesse o que você faz hoje para ajudar as pessoas com relação a este ponto. Ah, perfeito. Bem, eu desenvolvi a metodologia Ikigai Shinko, né, dentro dessa história. Ikigai Shinko. Ikigai Shinko, que é a consciência do impacto que você tem no mundo. O Ikigai, ela é uma palavra onde transcreve como propósito, mas é você integrado na sua vida. E Shinko é a conexão da mente com o corpo, que é a sua ação, a sua postura em relação, né, a sua consciência. Então, dependendo Uhum. do nosso nível de consciência, é o nível de postura que a gente tem no mundo e vice-versa. Certo. Então, dentro desse processo, eu inclusive escrevi um livro, estou com um aplicativo, tudo. Por quê? Essa metodologia tem os perfis. Dentro desses perfis, existem vários padrões. Esses Uhum. padrões a gente consegue mapear para entender em que momento que a pessoa está da vida dela, qual é a forma de comportamento, qual é a parte mais ativa, funcional e neurofuncional da pessoa, tomadas e facilidades ou não de decisões. Então, para trabalhar, assim, quais são os sabotadores. Então, tudo isso é feito dentro da avaliação e depois a orientação para poder fazer essa jornada, né? Que aí é a terapia, a mentoria, para fazer e realizar esse processo. Uhum. E aí tem o curso, né? Inclusive lancei semana passada, que é a do Ikigai Shinko, que é essa jornada de 12 módulos, onde a pessoa entra nessa imersão e ela vai tendo esse desenvolvimento pessoal com todo esse suporte. Que massa que eu consegui te trazer só agora, então, porque agora que você tá com. Top Tudo demais. na hora certa, Tudo na Ichigo hora. Ichie. Então, mas então tem um momento de diagnóstico que a pessoa pode tanto. Vou tentar ver se eu entendi aqui. Tá. Vem pelo aplicativo, vem pelo livro, ou ele pode contatar você e você faz o diagnóstico para essa pessoa. Ou não, o diagnóstico é só pelo aplicativo e livro. Não, eu faço o diagnóstico. Eu Faz faço a diagnóstico. mentoria, sim. Eu Tá. faço. Aí descobrindo o que É é uma sessão, né, que a gente faz de diagnóstico. uma sessão de diagnóstico. Uhum. Descobrir os pontos cegos e tal. Isso, o perfil Ikigai. O perfil Ikigai. Então aí descobriu o meu perfil, aí agora, fala assim, igual é um médico, né? Você descobre qual é o problema que você. Problema não, né? O que é o que você tá passando, e aí você prescreve uma solução para ele agora num formato de mentoria. E vai Isso. acompanhando a pessoa junto no tempo. Exato. Que massa. E aí é uma delícia, porque é desconstrução, reconstrução, é Deve ser uma é delícia pra você, porque pra pessoa deve ser uma loucura. Mas no fundo é sempre bom, eu sei bom. que. Não, é maravilhoso. Eu acho que autoconhecimento nunca é simples, né? Que é olhar para lugares muito É pôr o dedo na diferentes, ferida né? e falar assim, lá na frente vai ser bom, mas agora eu sei que tá doendo. Não é? Eu acho que é isso, um pouco de auto. Mas eu acho que dentro da visão japonesa, a parte de experienciar ela é muito bacana. Porque a gente tem muito julgamento. Nossa, eu passei por uma situação difícil, virou um trauma. Eu me julgo por me sentir raiva ou felicidade, assim, não, raiva, ódio, ciúmes, inveja. E na medicina, e dentro da metodologia japonesa, a experiência, ela é humana. Então, por que que eu estou sentindo isso? Então, eu começo a experienciar as dores, os momentos, as condições, as situações, de uma forma sem julgar,
mas de passar pelo processo e ressignificando de uma forma ativa. Então eu acho muito mais concreto, real e leve. Eu Aham. gosto dessa forma que a gente vai vivendo a questão do Ikigai. Que é quando eu gosto de trazer uns exemplos bem Uhum. ridículos mesmo, mas para ficar claro, é, quando a criança derruba uma coisa e quebra, uma coisa de valor que quebra, e aí tem dois caminhos para seguir, né? O caminho de, pelo amor de Deus, você é muito burro, não sei o quê, ou um caminho, tá tudo bem, você é uma criança e tá tudo certo você quebrar isso aqui. Quando a Uhum. gente é um adulto, a gente pode falar isso pra gente mesmo. A gente tem esses dois caminhos também, né? Você Exato. fez isso errado e tá tudo bem, ou você fez errado, você sempre é um burro, você sempre fez isso, é sempre culpa sua, né? Não, a autocobrança é horrível, né? A Né? autocobrança que o adulto tem trava. Pra mim, o meu maior sabotador é a minha autocobrança. Sua autocobrança. Nossa senhora, é demais, é demais. Quando eu tô deixando de fazer alguma coisa, e esses tempos eu recebi um convite para 2 mestrados. Quem disse que eu apliquei? Quem disse que fui convidada? Não ia, a minha autocobrança, a minha É nossa! mesmo? Aí fui lá, eu viver essa minha experiência, olhar ali para o meu procrastinador, para o meu sabotador, eu falei: "Não, tenho que passar por isso". Aí ontem eu consegui responder e consegui, fazer o próximo passo. Mas é muito doloroso. O nosso adulto, nossa mente, ela é muito brava, é muito forte, É, eu vou te contar uma né. coisa. Você e 90% das pessoas se cobram, fica tranquilo também. Vamos lá, gente, vamos todo mundo aí. Todo mundo. Vamos fazer o grupo de corrida. Boa. O Arthur falando, fala meu povo. Boa É. noite, Vanessa. Boa noite, Carol. Top demais. Ô, meu povo, estamos chegando ao fim. O tempo voa nesse lugar. Eu quero te fazer uma pergunta, duas perguntas. A primeira que eu sempre vou fazer é o que você acredita que é o seu superpoder? Que te trouxe até aqui hoje no lado profissional? Eu acho que resiliência, Resiliência. resiliência. Resiliência e reciprocidade. Eu acho que toda essa troca com o mundo e que o mundo tem comigo é muito linda. Então é o que move, é o que agrega, é o que aproxima, é o que alinha. Muito bem. Isso tem a ver Obrigada. com a história do Ikigai, né? Porque é o que você faz pro mundo e o que o mundo traz de volta pra você, né? Resiliência de continuar Exatamente. fazendo e o reciprocidade que tem de troca. Também é isso, né? Exato, exatamente. Eu fui parar em lugares que eu nem imaginava como e sempre deu certo. Falei: Aqui "Gente, também, né? cheguei aqui, maravilhosa, esse dia de show gostoso, olha que papo bom". Mas Boa. as coisas quando a gente tá no fluxo, é incrível. Pessoas incríveis aparecem, momentos incríveis, é muita coisa É, linda, né, vai agregando, né, vai vibrando. é muito legal. E a última pergunta é: primeiro, vocês podem clicar aqui embaixo, tem o Instagram dela, para você chamá-la para diagnóstico, para bater um papo, enfim, Tomar um chazinho. tomar um chazinho. Ela gosta de chazinhos. Beleza, isso é uma coisa. Vai lá, chama ela. Pode chamar? Pode, lógico, vai ser um prazer. Fala assim: eu sou procrastinador e vim aqui pedir ajuda. Brincadeira. Você conta pra ela lá o que pode acontecer com você. E conta, eu sei que você tem esse curso, você tem mentorias. O que você recomenda para as pessoas começarem? Como que elas te encontram? Como que elas fazem para participar das suas transformações? Pode mandar uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp e a gente começa a alinhar as histórias, né, ver se é um caminho mais individual, personalizado numa sessão. O curso Ikigai Shinko, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. E assim, eu acho que é um processo de você viver a sua experiência pessoal e a partir dali eu posso também realizar o processo de mentoria. Mas é muito gostoso. O Ah, ela pode ir, curso primeira coisa que ela fez é ir pro curso de Ikigai Shingo. eu acredito que sim, eu acho que é muito gostoso. É um curso muito especial. Que massa. Assim, é uma jornada que começa com você, e aí você vai se abrindo e a gente consegue trabalhar junto. Eu achei que é uma ferramenta muito gostosa para trabalhar em E conjunto. ela, pelo que eu entendi, ela é presencial, esse? Não, é É online, é online e em grupo. online. Isso. Online e em grupo. E tá Então, aberto, se a tá pessoa for lá clicar, aberto, ela ele consegue participar. consegue. Então é um processo bem especial. E aí, dentro do processo, vão aparecendo, né, tudo que temos dentro de nós, aí a gente trabalha com a mentoria, faz a terapia em conjunto. Então são 2 caminhos que são bem interessantes de fazer. Ótimo. E o que vem pela frente de Mayra Barbosa?
no futuro? Meu Deus! É a última pergunta, meu Deus! Nossa, tanta coisa. Esse ano tá sendo muito especial. É um ano que veio para transformar tudo. Tem um lançamento agora que eu fiz ontem do aplicativo do Ikigai, então virou uma health tech. Foi ontem o lançamento? Top demais. Eu dou muita sorte, então vai vir muita coisa boa aí. Eu estou trazendo um aparelho de eletroencefalograma wireless, então a gente vai conseguir trabalhar, colocar capacetinho, ver ondas cerebrais, entender o comportamento. Você jura? Vai estar agregado no aplicativo. Nossa, tem muita coisa gostosa. Peraí, o eletroencefalograma que a gente faz lá no hospital, lá na clínica, lá, faz lá. Mas esse é maravilhoso. Eu fiz um de polissonografia, que era pra dormir e tal, e vi lá. Tem agora um que a pessoa vai comprar e tem na própria casa, ele, ao invés de usar um boné, ele põe isso pra conseguir agregar no aplicativo, é isso? Se quiser, sim. Gente! É maravilhoso. Eu tô trazendo agora, inclusive no domingo, que é segunda-feira na China, eu tô com parceria lá para trazer material. Então tem muita coisa boa e doida para trazer, para acontecer. Cara, que coisa animal isso! Tá vindo da China um eletroencefalograma Wi-Fi. Isso. Pessoal. Porque é uma delícia, imagina. Você pega lá seu filho, vem cá. Vamos ver como é que tá seu nível de estresse hoje. É, pra esse o objetivo, é pra você ver. Mas dá pra ver tudo, lobo não sei o que, lobo frontal, tudo. E esse é legal porque ele já, assim, dentro do aplicativo, ele já tem a leitura das ondas. E aí, com a leitura das ondas cerebrais, você já tem um pré-diagnóstico, porque é um eletroencefalograma funcional, para que você possa ter essa leitura. Pô, voltando nos meus exemplos ridículos, como se você fosse do lado do corpo mesmo, corpo. Você vai numa nutricionista, nutrólogo lá, ela faz as medidas com você e você dorme com aquele papel lá e aquilo lá e volta daqui a um mês. No caso, e a gente não tinha um controle assim, eu quero ter mais força. Aí ele põe vitamina tal, eu quero não sei o que, eu quero emagrecer. Faz isso e te acompanha. Não tem isso pro cérebro. Você vai lá, faz um eletro e depois você vai usar esse eletro para quando? Você tá trazendo uma coisa que a pessoa vai usar no dia a dia, uma coisa para olhar o cérebro. Com certeza. Ave Maria, que animal. Não é maravilhoso? Eu falei, gente, olha, a gente faz exame de sangue. Como você falou, faz exame de sangue, faz tantos exames, por que não nosso cérebro? Mais simples, né? Não, mas sim, tudo isso. Mas assim, por que não nosso cérebro? Por que não olhar para essa máquina que não para a gente entender as áreas que estão funcionando, as frequências, entender os picos, entender os padrões. E aí você tem um mapeamento cerebral do seu histórico, né? Como tem histórico de exame de sangue laboratorial, por que não do seu cérebro? Ah, que sensacional. Então, nossa, muito sucesso para você nisso, porque é muito interessante isso. Eu sou meio nerd, né? Mas eu gosto dessas coisas, acho que a nossa cabeça tem um potencial muito grande pra gente nem olhar tanto pra ela, o quanto ela tem de potencial, né? Com certeza, é muito lindo, é um universo ser explorado e vivenciado, né? E vivenciado, porque você tem isso também, que você vai devagarzinho no seu tempo e tal, né? Muito massa. Meu povo, eu tô muito feliz. Mayra, muito obrigado por você ter topado vir aqui. Estou sabendo novidades do mundo da neurociência agora. Espero que vocês tenham gostado deste episódio aqui. Na próxima quinta-feira... Muito bom, muito bom. Na próxima quinta-feira estaremos aqui de novo toda semana às 19 horas. Eu trago uma pessoa com mentes brilhantes. Ela talvez seja a pessoa que tem a melhor mente de todas que eu trouxe aqui. Afinal de contas, ela estudou isso, né? Então, não tem como. As próximas semanas, 19 horas, quinta-feira, estarei com uma nova convidada ou um novo convidado. Você que está assistindo aqui, já se inscreve nesse canal para receber vídeos como esse. Pergunte aí alguém que você queira que eu traga, vai que dá certo essa pessoa seja próxima aqui, a gente traz aqui pro podcast. Estou muito feliz que você veio, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E até semana que vem, meu povo. Obrigado!